Nossas Histórias conta hoje a história do empresário Bruno Dias. Ele é o diretor-geral da rede de lojas Vivar. Dito de outra forma, é uma rede de centros para fazer as pessoas dormirem bem. Esta é a grande finalidade do grupo Vivar, que também se denomina Sleep. Vivar Sleep Center. Vivar Sleep Center, exatamente isso. Bom, para falar sobre isso, ele inclusive já montou toda uma rede que tem 4 lojas próprias e 3 franqueadas. Das lojas próprias estão em Porto Alegre, as franquias em Novo Hamburgo e 2 em Salvador, da Bahia. Para começar a conversa, o que é importante para a gente dormir bem? Vamos lá. O senhor falou ali 4 e realmente é 4 hoje porque nós estamos em transição. Só para esclarecer, nós estamos há anos com 5 lojas e nós fechamos a nossa loja do bairro Moinhos e estamos indo para Quintino Bocaiúva. Então fechamos uma dentro de 2 ou 3 meses, estamos abrindo, está em reforma. Estaremos abrindo a 5ª loja, que sempre foi esse o nosso número. Por isso que hoje nós estamos com 4. Fechamos umas e vamos migrar para Quintino Bocaiúva. Quintino foi o começo de tudo? Exato, eu estou vendo que o senhor estudou bem aí a minha vida, hein? Fiz um estudo sobre isso. A Quintino foi onde tudo começou, né? E agora estamos voltando para Quintino, questão de planejamento, de estratégia mesmo. Agora, respondendo a vossa pergunta, com relação à importância do sono, né? Principalmente na vida moderna, a tendência é cada vez mais a vida tecnológica, ela traz muitos benefícios, mas também elas trazem alguns malefícios. Antes, quando ninguém tinha celular, não tinha e-mail, não tinha... ela não sentia falta porque a concorrência não tinha. Se a concorrência não tinha e você não tinha, você não estava em desvantagem. Então, hoje um celular te faz falta, mas há 20 anos atrás não te fazia falta. Por quê? Porque você não estava em condições de desigualdade. Sim. Hoje, se você tivesse 100. Só que o avanço da tecnologia, computadores portáteis, smartphone, o nível de cobrança hoje, antes quando você estava no carro, você só estava dirigindo. Ninguém vai mentir aqui que não olha o celular quando para na sinaleira, quando está andando. Você antes, quando não tinha celular, você almoçava tranquilo. Você antes, quando chegava em casa, você dava atenção para sua esposa, para os seus filhos. E hoje, com o celular, para quem é muito ativo, está respondendo e-mail em qualquer lugar, está respondendo um WhatsApp, está fazendo pesquisa, consulta. Então, a vida moderna, ela trouxe, sim, uma vida muito mais agitada, uma vida que saiu dos 3.000 giros, fazendo uma analogia ali com o conta-giro do carro, saiu dos 3.000 giros e hoje está em 8.000 giros, porque você não descansa. Você não descansa quando acorda, quando almoça e quando vai dormir, porque tem a tecnologia do seu lado e você está fazendo uso dela, porque se você não fizer, o teu concorrente vai fazer. Você está falando dos inimigos do sono, Tom? Exatamente. Então, hoje, nós temos que dar preocupação para algumas questões que venham a compensar esse ritmo frenético que nós vivemos. Então, uma coisa boa que eu posso passar, uma indicação para quem está nos escutando, nos vendo, é com relação aos seus hábitos noturnos. O que determina uma boa noite de sono? Principalmente, e aí eu sou suspeito para falar, mas não posso deixar de te dizer, a superfície sobre a qual você descansa, ela é fundamental. Além da superfície sobre a qual vocês descansam, a temperatura do quarto é fundamental, a ausência de barulho é fundamental e luminosidade ela é fundamental. A produtividade da melatonina, que é o hormônio do sono, ela é produzida com mais eficácia quando você se encontra nesse ambiente, vamos dizer assim, o mais perfeito possível. Então, se você gosta de dormir com a luz, a janela aberta, se não tem problema de claridade, de um poste de luz, de iluminação na rua, se não tem problema de barulho na rua, durma com a janela aberta, não tem problema. E se a temperatura ela não auxilia, não tem problema. Mas eu quero dizer para o telespectador que aquela luzinha que pisca no ar-condicionado, do rádio relógio, ela diminui a produtividade do sono profundo.
Uma temperatura não agradável diminui. Barulho, você dormir com a televisão ligada, não há nada pior que você possa fazer. Afinal de contas, ter televisão no quarto é um problema. E eu já vou chegar nesse ponto. Então o que eu quero dizer é o seguinte, por que, e se eu não explicar para você o porquê disso, você não vai entender. E se você não entender, você não vai se esforçar para fazer com que isso ocorra. Então quando você atinge esses índices, desses indicadores que eu acabei de falar, vocês têm um índice, um nível de sono profundo maior e por mais tempo. Eu não vou entrar aqui nos 4 estágios do sono, que tem o REM, que é a abreviação em inglês de rápido movimento dos olhos. Isso é assunto chato para mim que trabalha do ramo. Mas para você que está nos escutando, você só precisa saber o seguinte: tenha preocupações com temperatura, barulho, luminosidade e a superfície sobre a qual você descansa. E aí você atinge o sono profundo, que é o sono reparador. Qual é a posição correta de dormir? A posição correta de dormir... De lado? Tecnicamente costas? É de lado. Tecnicamente é de lado. Você procura uma posição que não é adequada por uma falta de hábito de dormir numa superfície adequada. Quando você... Gente, principalmente jovens e pessoas de meia idade, ou os mais jovens, se botar no chão desse estúdio aqui, dormem que nem um anjo. Sim. Se botar aqui meu cunhado lá, o Luca, ou meu sobrinho João Pedro, que tem em torno de 20 anos, fazem festa, chega tarde, levanta cedo, dorme 4 horas, bebeu e vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. O senhor sabe que o senhor e eu, já ao longo dos meus 40 anos, se a gente dorme um pouco mais tarde e acorda um pouco mais cedo, a conta chega no dia seguinte. Então, você que é jovem fala, cara, dormir em cima o colchão, eu durmo em qualquer colchão, eu durmo bem, eu durmo em cima, eu durmo no sofá na casa da minha avó e durmo bem. Primeiro eu quero te perguntar, você que está pensando nisso, quantos anos você tem? Esse é o primeiro ponto. Eu tenho certeza que eu já não durmo bem no sofá. Eu tenho certeza que o senhor menos ainda. Quanto maior é a nossa idade, mais avançada a gente tem, maior é o nosso grau de exigência. Eu vou insistir no lado, o lado do lado direito ou o lado esquerdo do coração? Você sabe que tem um lado correto, e eu sou dislexo. E eu sou dislexo para várias coisas. E você tem um lado, conforme a digestão do teu corpo, a alimentação, tem um lado que é melhor. Eu vou te dizer qual que é o lado. O lado melhor... Eu durmo no lado errado. O lado melhor é o lado direito. Direito. O senhor pesquisou? Sim, sim. Mas o senhor vem aqui para me pegar, o senhor vem aqui para me botar contra a parede aqui, o senhor vê que está certo. O lado melhor... É melhor dormir de lado, independente de qualquer lado. O lado direito é um pouco melhor por causa do nosso sistema biológico, de como as coisas funcionam. Para a questão de digestão, o lado direito ele é melhor. Eu vi que o senhor estudou o assunto. E, então, assim, para quem dorme de bruços, agora vem a dica de quem é do ramo. Não adianta eu pedir para você dormir para pegar no sono no lado de lado, se você custa muito. Se você dorme de barriga para cima, durma de barriga para cima, espere o sono chegar. Quando o sono estiver chegando e você estiver um pouco ainda consciente, aí sim você tenta virar de lado, ou no meio da noite, quando você der aquela acordadinha, você tentar se manter de lado. Porque aquelas pessoas que têm facilidade para dormir de bruço, que é a pior posição, ou de barriga para cima, e elas tentam dormir numa posição que não é adequada, elas perdem muito tempo para pegar no sono, e depois que pegam no sono pelo trabalho que passou, acabam não ficando de lado. Barriga para cima não estimula o ronco? Estimula o ronco, sem dúvida. Mas quem não tem problema de ronco, que durma... Não é a melhor posição, tá? Quem dorme de barriga para cima é propenso a roncar. O estímulo do ronco se dá pela posição de você estar com a barriga para cima. Mas se você está de lado, não que você não possa roncar de lado, você pode, mas o estímulo dele é menor. E de bruço é a pior posição. Só que aí tem uma diferença entre ser legal e legalista, tá? Se você não consegue pegar no sono, se não for de bruço, eu vou falar para você ficar acordado a noite inteira, perder 3 horas tentando dormir de lado? Não, se vire de bruço e tende a condicionar com o passar da noite,
de um modo gradativo, você ir se acostumando a dormir de lado. Colchão firme ou colchão mole? Cara, eu tô gostando do senhor, hein? Tô gostando. Colchão firme ou mole... Você vende os dois, né? Eu vendo os dois. Primeiro eu vou esclarecer qual que faz melhor para a coluna. Nenhum nem outro. O colchão que faz bem para a coluna é aquele colchão que deixa a sua posição mais ergonômica possível. Reto. Reto. Não tem problema se o colchão ele é macio e você afunda 1 metro para baixo. Se você afundar 1 metro reto, qual é o problema? A coisa boa é a sensação da maciez, que é uma questão pessoal do senhor, caso a pessoa goste de macio. Agora, o que a pessoa não pode é afundar assim, ó. Assim. Se ela afundar reto, ela pode. Tanto num colchão duro também, que não respeite os limites e as curvaturas do corpo, ele é tão duro que o teu quadril não vai afundar. Em vez de você fazer assim como no colchão mole, você vai fazer assim no colchão duro. Então, o colchão bom não é nem o duro e nem o mole. Colchão bom é aquele que tem um nível de ergonomia melhor. E ergonomia você só consegue com tecnologia de ponta, tecnologia avançada. Você não consegue ergonomia com matéria-prima barata. E só um detalhe, tá? Colchão ortopédico, se alguém querer no mercado te falar que existe colchão ortopédico, não leve a sério essa pessoa. O que é uma bota ortopédica? É aquela bota que fixa a posição do seu pé. O que é um colar? O que é um colar ortopédico? É aquele colar cervical ortopédico. É aquele que não deixa você se mobilizar. Então, para existir um colchão ortopédico, ele pode existir, desde que eu pegue uma corda e te amarre na cama e não te deixe mexer. Aí nós temos um colchão ortopédico. A maca ortopédica. Tem aquelas macas que mobilizam todo o cara. Então, empresas vendem colchão ortopédico. Não existe colchão ortopédico. O que existe são colchões com maior índice de ergonomia e com menor índice de ergonomia. Colchão de mola ou colchão espuma? O colchão de espuma, ele sendo de boa qualidade, e um colchão de mola de má qualidade, fique com colchão de espuma. Agora, qual é o problema do colchão de mola? Um colchão de mola, se eu for comprar, na tabela de adequação, que é altura versus peso, ele tem uma tabela. No meu seria de D45 para cima. A minha esposa, que pesa 50 e poucos quilos, ela teria que ser densidade 26, mais ou menos. Ou seja, da 26 para 45, nós temos a própria 26, 28, 30, 33, 35, para chegar na D45. Então, minha esposa, ela se sacrificaria para dormir no meu colchão. Porque no colchão de espuma tem que dar a preferência para o mais pesado. E o mais leve se sacrifica. No colchão de mola, o que os americanos chamam de tecnologia agregada, você pode fazer com que um colchão de mola, um casal com biotipos acentuadamente diferentes, durmam em um único colchão com a mesma percepção de toque. Ou seja, isso você só consegue num colchão de mola. Travesseiro, baixo ou alto? O travesseiro... Estamos falando do sono perfeito. Estamos falando do sono perfeito. O travesseiro... quando você tem ombros largos, o travesseiro ele tem que ser mais largo. Quando você tem ombros mais finos, o travesseiro tem que ser mais fino, né? Então, o travesseiro ele é muito pessoal. Travesseiro a pessoa tem que gostar, tem que se sentir bem. Tem alguns travesseiros no mercado aí, que eu não vou dizer qual, aonde encontrar, que você regula a quantidade do enchimento que tem dentro, que são plumas de látex, que você aumenta a quantidade ou tira a quantidade. E aí você consegue encontrar ali o meio termo exato que você gostaria. Não tem também a ver com que a gente, digamos, preenche o espaço entre a cabeça e o colchão? Exatamente. O senhor está sendo mais eficaz do que eu. Quando eu falei que uma pessoa tem os ombros mais largos, é justamente para preencher o espaço que o senhor está falando, que esse travesseiro tem que ser mais largo. A minha esposa, que é mulher e tem os ombros bem curtos, o travesseiro dela tem que ser bem mais baixo do que o meu, que tem uns ombrão gordo. Então ele tem que tentar manter a cabeça o mais reto possível quando nós estamos na posição de lado. Você observa todas essas regras no teu sono?
eu não sou demagogo. Quem trabalha comigo sabe que eu dou a verdade. E eu não sou tão disciplinador quanto a teoria que eu prego. O meu rádio-relógio, ele tem uma luz muito forte. E ele me atrapalha. Então eu desligo ele só quando eu vou no banheiro de noite fazer as minhas necessidades. Sim. E aí eu vou lá e desligo. Mas eu dormi metade da noite com a luz do relógio forte e isso atrapalha. Então eu não sou tão disciplinador. Então, mas eu estou sempre evoluindo. E o que importa não é a gente se corrigir de hoje para amanhã. O que importa é todo dia a gente evoluir um pouquinho. Também importa o resultado, né, da posição, ou seja, um bom sono, né? Ah, não, sem dúvida, sem dúvida. E um colchão, para encerrar, de boa qualidade, ele faz com que a quantidade de vezes que você se mexa durante a noite, pelo tipo de tecido que você usa, pela ergonomia, por uma série de coisas, pela sinestesia dele, que você se vire menos durante a noite. Você se virando menos à noite, você permanece mais tempo no sono reparador profundo. Logo, o seu repouso ele é mais reparador. Nós estamos falando com uma pessoa que tem 18 anos de empresa própria e não sei quantos de trabalhar com colchões. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Obrigado. E na volta, nós vamos primeiro conversar um pouco sobre a história do Bruno Dias, que é o diretor-geral da rede de lojas Vivar, ou então da Vivar Sleep Center, aqui de Porto Alegre. Um intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com o empresário Bruno Dias. Ele é o diretor-geral da Vivar Sleep Center. Ou, dito de outra maneira, ele, através das suas lojas, vende uma solução para descanso reparador. Bem. Solução para dormir bem. Exatamente. Porque aí entra colchão, entra travesseiro, entra sofá, eventualmente. Exatamente. É tudo isso que tu vendes? Eu vendo um modelo de colchão, eu trabalho de uma maneira que ninguém no país trabalha ou no mundo trabalha. Eu vendo um modelo de colchão, eu vendo um modelo de travesseiro, eu vendo um modelo de box e eu vendo um modelo de protetor. E isso é completamente antagônico ao que os meus colegas ou concorrentes pensam a respeito. As grandes marcas, as grandes empresas, elas têm um mix de 10, 15, 20 produtos em suas lojas. E elas fazem isso não porque elas acreditam que ela tem que vender o melhor produto, mas porque ela tem que adaptar a necessidade, não de benefício, mas de preço no orçamento para ter uma venda maior. Óbvio que como todo empresário, ele precisa de lucro, ele precisa de resultado. Só que em vez de eu buscar esse caminho mais fácil, que é ter 20 modelos na minha loja, e eu começo com o melhor e vou mexendo nas matérias-primas e diminuindo a qualidade dos produtos e tendo produto, vamos lá, de 10 mil, de 8, de 6, de 5, de 4, de 3, de 2 e 1. E todos os produtos que o senhor perguntar para mim, eu digo que são todos muito bons, que o de 2 mil é igual ao de 8. Eu estou lhe dizendo isso para poder lhe vender. Bom, mas nós vamos querer ouvir contar a tua história. Ah, então tá. Porque esse programa é de contar histórias. Então, e para começar, nós vamos olhar as fotografias. Algumas fotografias Isso é uma loja? Essa foi a primeira loja. Ali aqui está com a janelinha preta e o risco vermelho. Essa foi a primeira loja na Quintino Bocaiúva, quando nenhuma loja de colchões no país trabalhava de portas fechadas, climatizada e com um pub, um bar lá dentro para servir o cliente aquilo que ele desejar. Foi a primeira loja do país a trabalhar dessa maneira, com estacionamento próprio. Nessa época, no início dos anos 2000, 2001, todas as lojas de colchão, vou falar aqui no Sul, Avenida Zen, Assis Brasil, Júlio de Castilho, Centro, eram lojas que o colchão era amarrado no poste, na calçada, aquela cortininha de ferro que você abria e fechava. Era bem varejão mesmo, assim, sabe? Então, essa loja, ela se transformou, nós transformamos ela numa boutique, a fachada inteira foi quebrada, foi posto vidro em tudo, climatizamos e começamos a trabalhar
com uma loja exclusiva da Sealy, com colchões feitos pelos americanos. Vamos falar de outra foto? Essa foto é a convenção da Vivar, onde está lá o CEO da Vivar de jaqueta marrom, da montadora espanhola. É uma montadora espanhola que montam os meus colchões. Os meus colchões são prescritos por mim. Eu vou para os Estados Unidos, vejo o que tem de bom, falo para ele e ele providencia a matéria-prima. Ali no meio, deixa eu falar, é o Paulo Chielli, especialista no mercado de luxo, que vai ter o Fórum do Luxo agora em Gramado. Ele que está encabeçando isso. Eu estou sentado ali, do lado do Paulo Chielli, de camiseta preta. E aí nós temos um monte de pessoas importantes. Nossa franqueada de Salvador, o Chico, o Gabriel, enfim, todos os meus gerentes. Isso foi uma convenção em São Paulo. Nós levamos, nem todos estão na foto, nós levamos todos os nossos funcionários daqui, pessoas que nunca andaram de avião, desde o segurança da loja, que fica de noite na loja. Pegamos o avião e fomos conhecer a montadora no interior de São Paulo. Foi o lançamento da linha 2019. Terceira, outra foto. Essa foi o que se transformou a loja. Aquela loja lá no início, nós aumentamos ela, quebramos, botamos vitrine. Pena não ter a parte de baixo, que também é muito bonita. Do lado, ela era uma casa geminada com a do lado ali, ó. Olha como ela era mais simplesinho. Nós quebramos, abrimos a janela, aumentamos a loja e fizemos essa boutique. Outra. Essa aí é o nosso fornecedor atual, o Mário Brundo. É uma loja com decoração e colchões. Do lado esquerdo a gente tinha os colchões e do lado direito nós tínhamos decoração. Outra. Isso foi por incrível que pareça, sou eu aí com 40 quilos a menos. Era feiras que existiam no Iguatemi. Nós fazíamos feira de decoração e a gente trabalhava muito em feiras para promover o nosso produto, que ele era de um valor mais alto. E na feira a gente conseguia atender um público mais baixo com descontos. Outra. Isso foi a inauguração da loja do Bourbon Country. Nós pegamos uma loja nossa. Tem uma história muito engraçada que eu vou falar, espero que meu irmão não esteja vendo esse programa. A minha mãe parou de trabalhar e aí o meu irmão virou e falou assim: Bruno, monta uma loja aí onde você e a minha mãe vão trabalhar, e eu estava no início de tudo e eu te ajudo aí com uma grana. Ele não falou a grana. E eu fui lá e peguei uma loja de 400 metros quadrados dentro de um shopping, e eu me lembro até hoje. E ele me deu um orçamento, ele não me disse o valor do orçamento. E aí eu fechei contrato, fechei tudo e mostrei o orçamento. O orçamento tinha dado 700 mil reais para montar a loja. O valor que ele tinha separado para mim foi 150 mil. Ele falou assim: você é louco, falou para mim, meu irmão. E eu respeito muito esse cara, respeito ele demais. E como eu respeito ele, eu não gosto de desapontá-lo. Eu virei para ele e falou assim: me dá somente os teus 150 mil, o resto deixa que eu resolvo. E eu não tinha um pinto para dar água. Ele me deu só os 150 mil e eu consegui dar a volta por cima. Outra foto. Pô, isso aí eu devia ter 23 anos de idade, 24 anos de idade. Foi a primeira feira internacional que eu fiz na minha vida. Ali está eu, na direita, meu irmão mais velho, o Elton, e dois primos meus que progressaram nessa vida aí, que eu encaminhei nessa vida aí, que hoje estão tendo muito sucesso, que é o Júnior de Curitiba e o Jefferson, meu primo. Aqui é um cara conhecidíssimo em Porto Alegre, Luiz Jacinto Pila. Sim. Um baita de um relações públicas, um queridão. E eu, agora com 50 quilos a menos aí na foto, na inauguração da loja da Quintino Bocaiúva. Outra. Essa foi uma feira, eu gosto dessa feira aí, porque o mais alto ali é o diretor internacional da Leg Plect. Ela é uma empresa, cara, é uma empresa maior que a Gerdau, no que diz respeito a aço e fabricação em utensílios de aço, né? Cadeira, faz até banco de espaçonave para a NASA eles fazem. Desde colchão a poltronas automáticas, banco de avião, banco disso, essa Leg Plect faz. E do lado é o Bonato, que era na época o diretor do Brasil, e esse é o diretor internacional do mundo. É desses caras que eu compro e faço o meu produto. Outra foto. Esse é o Carlos Bonato,
essa foto eu nem lembrava que existia, na fábrica da Legt Plect, maior fabricante de molejos e outros utensílios do mundo. E o produto deles é de altíssimo valor agregado e nem todos têm a condição de comprar deles. Outra foto. Isso aí, deixa eu me lembrar, isso foi no foyer, quando nós fechamos a parceria com o Teatro São Pedro e nós doamos um valor considerável aí de uns, sei lá, 2 ou 3 carros. E a minha empresa, ela não é uma empresa que desfruta de muitos resultados e muitos lucros. É que a causa era uma causa nobre, o teatro estava com dificuldades de concluir e precisou da iniciativa privada e nós ajudamos o Teatro São Pedro com um patrocínio. Aí nós fizemos um coquetel para celebrar. Está o Lucas do Market ali, que nos acompanha aqui, e ali eu acho que é o... Tá de longe? O Fernando e o Gabriel. Pô, o Gabriel Gordo eu não identifiquei. É isso aí. Outra foto. Esse é um dos caras que eu devo tudo. Quando eu saí, isso foi o dia da inauguração da Vivar na Quintino Bocaiúva. Esse cara que está aí de olho fechado, você vê, o meu sócio era super elétrico. Começou a trabalhar comigo, dormia até andando ele dormia. Tá vendo aí como eu especialista em descanso? Esse cara é o cara que eu devo a Vivar. É o cara que hoje é meu fiador, junto com meu irmão. É o cara que botou o primeiro dinheiro, a primeira loja da Vivar, com capital de giro, custou R$120 mil há 18 anos atrás. E quem me ajudou foi esse cara, Leonardo Molinari da Silveira. Eu devo muito a ele. Tem mais uma foto? Não tem. Conta um pouco a tua história, nós temos pouco tempo nesse segundo bloco. Você é porto-alegrense, como é que foi a tua formação, como é que tu chegasse a abrir loja, antes de abrir a tua? Meu pai participou da criação da maior indústria de varejo no segmento de colchão. Eu nasci numa fábrica de colchão. Então, meu pai comandou diversas fábricas pelo país inteiro hoje que tem o nome de Ortobon. Na época, o nome era Metalonita. E onde abriu uma fábrica, meu pai ia lá fazer a fábrica operar. Então, eu morei em algumas capitais do país. Quando meu pai veio montar a fábrica daqui, que ele resolveu voltar para São Paulo, que ele é paulista, eu nasci em Feira de Santana, onde ele conheceu a minha mãe. O que aconteceu? Eu já estava grande, trabalhando com as próprias pernas, com namorada. Meu pai quis voltar, eu e meus irmãos não quiseram mais voltar. E aí eu resolvi ficar. Ficar aonde? Aqui em Porto Alegre. Sim. Então, o que aconteceu? Só que eu não sei, e aí é uma história muito longa, talvez fique para o próximo bloco. Ele resolveu voltar, eu fiquei, continuei trabalhando com ele, e aí se surgiu a Vivar aqui, e estou até hoje aqui e pretendo não... As pessoas perguntam o que eu sou, né? Eu digo que de sangue eu sou baiano, mas de coração eu sou gaúcho. Bom, depois como é que foi a história de... Bom, a história é o seguinte... Quem sabe nós deixamos isso para o próximo bloco. Eu acho que é interessante porque a história ela é bastante concentrada. Então, um intervalo e já voltamos a seguir. Não saia daí. Nós estamos conversando com o empresário Bruno Dias. Ele é o diretor-geral da rede de lojas Vivar, aqui de Porto Alegre, 4 lojas próprias. 4 lojas e meia. E 3 franqueadas, uma em Novo Hamburgo e 2 em Salvador, da Bahia. Nós temos um pouquíssimo tempo ainda para contar como é que foi o começo de tudo, da tua parte, o início da Vivar, o início da Vivar ele foi um pouco triste, tá? Por quê? Porque todo mundo que é da família Dias, como eu, tem um sonho de trabalhar na Ortobon pelo tamanho que a empresa tem. Sim. Não estou falando pela sua ideologia, não. Estou falando pelo seu tamanho e por admirar as pessoas que lá estão. E eu tive a oportunidade, eu lembro que quando eu fui convidado para trabalhar na Ortobon da presidência lá, que é do Rio de Janeiro, perguntaram o meu salário e eu disse um valor de um salário na época. E aí, você foi convidado para trabalhar. Meu irmão me deu uma notícia. Quanto você precisa ganhar? O seu Francisco está perguntando. E aí eu lembro que eu falei um valor X e esse valor ele veio 10 vezes o que eu pedi, né? Beleza. Então eu fui trabalhar lá, fiquei 45 dias e
e por ser uma empresa familiar é muito complicado, eu fui mandado embora. E fui mandado embora por esse meu irmão que eu disse há pouco admirar. E o meu irmão, ele foi muito duro comigo por conta da situação que ele se encontrava e ele talvez não tivesse as ferramentas que eu achava que ele deveria ter para ele me mandar embora. Porque não me foi me dito o motivo pelo qual eu fui mandado embora. Então hoje, quando eu mando alguém embora da minha empresa, quer a pessoa goste ou não, eu digo o motivo. Ó, nós estamos encerrando com você, não é porque você não tem capacidade, você tem muita capacidade. O teu problema é a falta de disciplina que você tem. Não aguentamos mais te chamar atenção, não aguentamos mais. Então eu digo para a pessoa, ela faz o benefício que ela quer com aquela informação, se ela quer corrigir isso no outro emprego ou não. Então isso é uma coisa que eu faço, isso me traumatizou. Aí o que aconteceu? Eu fui para o mercado e aí eu falei, vou fazer o que eu vou... Sabia fazer. Que eu fiz a vida inteira trabalhando com meu pai e com meus irmãos. Porque antes de eu ir para a Ortobon, eu trabalhei numa empresa chamada Boa Noite Colchões, que era dos meus irmãos e do meu pai. Aí a empresa ela se transformou na Ortobon, as pessoas se transformaram em funcionário da Ortobon. Eu não quis, nesse momento, ficar na Ortobon, porque eu ia trabalhar nas lojas e eu não quis. E aí depois o seu Francisco me chamou e veio essa história que eu contei. Fui mandado embora da Ortobon de uma maneira muito trágica e fui montar minha loja. Quando eu fui montar minha loja, nenhum dos meus irmãos, nem a minha mãe, nem o meu pai me incentivaram. E o meu trauma é o seguinte, e eu não quero que quem seja humilde, simples, ache que eu estou desdenhando essa classe. Mas quando você mora na vila e é muito pobre, e você tem um sonho e não tem dinheiro, isso não é o pior. Isso não é o pior. Você que mora, que tem condições precárias financeiras, não tem dinheiro para botar o mercadinho que você quer, a barraquinha de churros que você quer, mas você tem o apoio da tua família, eu te garanto que esse apoio da tua família é mais valioso do que qualquer dinheiro. Porque para mim era muito revoltante, era muito revoltante, meu pai, minha mãe e meus dois irmãos, e só o Edivaldo, que era meu irmão adotivo, que acreditava em mim, porque se fosse de sangue também não ia acreditar. Então o que aconteceu? Cara, eu sabia que eu sabia fazer isso, mas eles não acreditavam em mim. Então eu não tive apoio psicológico, emocional, financeiro, nenhum tipo de motivação. E quando eu convidei o Leonardo para abrir uma loja de colchão comigo, e eu falei, Léo, eu vou entrar com conhecimento e você entra com dinheiro, toda oportunidade que alguém da minha família estava com o Leonardo, eu sentia que eles queriam avisar para o Leonardo assim, não abre a loja com o Bruno que você vai entrar numa fria. Isso para mim era muito torturante, era muito ruim. Meu pai tinha 2 carros, 2 ômegas na garagem e assim, o meu pai, o modo que meu pai ensinava era através da dureza, através da dificuldade. E se tem alguém que me vendeu dificuldade nessa vida foi meu pai. Então eu lembro que o Léo, que era meu sócio financeiro, pedia os orçamentos para mim. Eu fazia orçamento, cara, de saco de cimento em ferragem de ônibus. E meu pai tinha a cultura de me emprestar o carro a vida inteira. Como eu resolvi botar uma loja de colchão e sair fora da família, ele resolveu me punir, porque ele não acreditava em mim. Ele achava que eu tinha que ficar embaixo da saia dele a vida inteira, porque eu não tinha condições de trabalhar sozinho. Você considerava concorrente? Não, no primeiro momento não. Eles me consideravam era fracassado mesmo. Entendeu? Ou uma ovelha negra que não tinha como dar certo sozinho, a não ser junto com a família. E isso, para mim, ver que os caras não acreditavam em mim era horrível. Eu falo aqui, eu entrei em depressão, eu ia no cinema, eu assistia 3, 4 filmes para sair fora da realidade, para eu entrar na realidade do filme e não enxergar a minha realidade. Eu dormia 16 horas por dia para não ter que acordar quanto mais tempo eu dormisse. Então, você não ter o apoio da tua família, que você admira, é algo pior que uma família pode fazer para uma pessoa. Aí cresci, precisando da ajuda deles, precisando que eles me ajudassem a calcular um prazo médio que eu não sabia, o que é um fluxo de caixa, como que formava preço, e tudo isso eu aprendi sozinho. O pouco que eu aprendi, a grande maioria na época, quem me deu o caminho de tudo que eu aprendi foi o meu irmão do meio, Rubinho. No entanto, a paulada que ele me deu Ortobon, ele quase acabou com tudo também, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a adversidade,
é o que me fez chegar onde eu cheguei e que talvez me possa fazer chegar aonde eu vou chegar. Pois é isso que eu ia te perguntar. Olhando agora de longe todo esse problema que tu viveste na abertura do teu empreendimento, ele foi positivo. Exatamente. Quando eu saí fora da Ortobon, eu demorei um tempo sem fazer nada. E foi o tempo que eu fiquei em depressão. Esse tempo que eu falei. Aí a depressão ela tem que ser alimentada com alguma coisa. Como eu sabia que a unidade do Rio Grande do Sul pisou na bola comigo, o que eu fiz? Que eu tinha algum crédito com eles, aluguei um caminhão antes de botar Vivar. Enchi esse caminhão de colchão consignado dessa própria Ortobon, ia no verão para a praia, botava os colchões em praça pública e vendia colchão como ambulante. No ano 2000 para 2001, durante 3 meses, eu fui vendedor ambulante de colchões. Né? Tive problema com a receita, porque eu estava vendendo pra caramba, as lojas me denunciaram. Aí eu chegava na prefeitura e pedia autorização de vendedor ambulante. Aí, uma época, eu levei uma nota fiscal que estava errada, enfim. Eu parei até na delegacia inocentemente. Mas o que eu quero dizer com isso? Para concluir? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: não existe dificuldade nessa vida que você não deixe de ultrapassar com a força de vontade que você tem. Se você tiver qualquer dificuldade, seja a falta de apoio familiar, seja a falta de dinheiro, seja o que for, para você resolver o seu problema, tudo depende da energia que você vai colocar. Você não tem estudo, você não tem capacidade, você não tem nada. Se você tiver força de vontade e paciência, você supera qualquer objetivo. Pronto. Este é o empresário Bruno Dias, diretor-geral das lojas Vivar. Esse programa é muito bom para passar tão rápido assim. Eu acho que eu estava falando muita tragédia, muita coisa ruim. Corta! Queremos agradecer a tua presença aqui. Valeu! E te expor publicamente as dificuldades e o sucesso. Não existe melhor marketing na vida do que a coisa real, a coisa fidedigna. Então é isso aí. Muito obrigado. Obrigado a todos. Queremos agradecer a audiência deste programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até a próxima terça-feira.